admitir os advogados? É só assistência, né? Doutor Saad, esse que o senhor falou é dos destaques, né? Esse E jabuticabal. vão ter 2 de sustentação oral, que os advogados já estão no lote. De sustentação são os de turma, não são, Edson? Doutor, eles são de turma, mas normalmente os senhores têm deslocado para o pleno quando tem... Sim. Inclusive esse de jabuticabal, por favor. Então, podíamos fazer os 3, né? Primeiro esse, depois os de turma com sustentação e no final sigiloso. Aí já resolveria todos. Perfeito. Podemos admitir os advogados? Sim. Os advogados estão na sala. Perfeito. Doutor Caio, o primeiro, então, julgamento seria... O julgamento é o número MP 14.0308, 0001263, 2023-7. O CEI de origem é o 29.0001, 018.1282, 2023-96. Promotoria de Justiça de Jaboticabal. Um recurso de contenção de inquérito civil. O relator é o doutor Saad Mazzoub. Muito obrigado. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Saad Mazzoub. Por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Só confirmando, esse não tem sustentação oral, é só assistência, não é? Doutor Saad, esse é destaque, tá? Não tem nem assistência, nem sustentação oral. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Vou passar a leitura do voto. Leia Gonçalves de Souza, representante legal da Chocolates Brasil Cacau, apresentou recurso contra a instauração de inquérito civil pela Promotoria de Justiça do Consumidor de Jaboticabal, tendo por objeto apurar possível irregularidade, embora tenha uma área de consumo. Essa é a irregularidade, seria a irregularidade. Embora tenha uma área de consumo, o estabelecimento não possui sanitário para os clientes, contrariando as normas sanitárias. A recorrente alega que seu estabelecimento não se enquadra no conceito normativo de, aspas, estabelecimento de longa permanência, fecha aspas, mas cuida-se de apenas de um local de venda de doces, bombons e similares. Tece considerações objetivando esclarecer o que pode ser considerado um estabelecimento de longa permanência. Trata-se, alega ela, de um estabelecimento que assume a modalidade de compra instantânea. Diz que as demais lojas da franquia são feitas da mesma forma. De todo modo, argumenta que seu estabelecimento possui local com vaso sanitário e pia. A decisão recorrida foi mantida e remetida os atos a esse colegiado ao relatório. O recurso merece provimento. O Código Sanitário do Estado de São Paulo é bastante claro ao estabelecer em seu artigo 281 que, aspas, a critério da autoridade sanitária, os estabelecimentos cuja natureza acarrete longa permanência do público deverão ter instalações sanitárias adequadas à disposição de seus frequentadores. Esta disposição coloca o assunto sob responsabilidade direta da autoridade sanitária, que possui a expertise necessária para avaliar cada situação. Portanto, não é papel do Ministério Público interferir nas decisões dessa autoridade, buscando interpretar e deliberar o que é ou não, aspas, estabelecimento cuja natureza acarrete longa permanência do público, fecha aspas. Ainda que assim não fosse, o presente caso não traz elementos que indiquem repercussão social a justificar a atuação da Promotoria de Justiça do Consumidor. Em outras palavras, não há dispersão de lesados, não há um número significativo de pessoas afetadas que justifique a intervenção do Ministério Público nesse caso, valendo destacar que a Vigilância Sanitária e o Poder Público Municipal já foram devidamente acionados pela digna Promotoria de Justiça e a estes órgãos incumbindo agora a adoção de providências que entendam pertinentes. Em adição, é relevante considerar que, ao focar em questões como essa, o Ministério Público pode, inadvertidamente, desviar sua atenção de questões mais prementes e de maior impacto social. A atuação da Promotoria de Justiça do Consumidor deve ser direcionada para práticas que possam gerar dano ou prejuízo,
concreto ao consumidor e não se ater a interpretações que se mostram marginais ao escopo de sua função. Assim, ressaltando o excelente trabalho desenvolvido pelo digno promotor de justiça, Dr. Renato Dias de Castro Freitas, observo que, no presente específico caso, a conclusão é de que o interesse veiculado pelo noticiante anônimo não se insere nas atribuições do Ministério Público. Isto posto, dou provimento ao recurso e determino o arquivamento deste inquérito civil. É meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Eu indago aos nobres conselheiros se podemos votar em bloco ou se desejam a votação nominal. Pois não, o doutor Marsura pede a palavra. Eu pedi a palavra para parabenizar o eminente relator, doutor Saad Mazloum, pelo magnífico voto. Abordou de uma maneira muito competente a matéria e, por isso, está de parabéns. Muito obrigado. Mais alguém deseja fazer uso da palavra, justificar o voto? Podemos aprovar. Eu também quero me associar à manifestação do doutor Marsura, cumprimentando o doutor Saad Mazloum pela excelência do voto. Parabéns, doutor Saad. Obrigado. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do eminente relator, doutor Saad Mazloum. Doutor Calil, próximo julgamento, por gentileza. Bom, o próximo é um pedido de sustentação oral, que é um caso de turma que está sendo deslocado para o pleno, em que o relator é o Dr. Marco Antônio Ferreira Lima. É o número MP 140279 000090 2020 06 ao 29 0001 0041 315 2020 94, Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. Os participantes são Luiz Eduardo Menezes Serra Neto e doutora Renata Lorena Martins de Oliveira. A parte interessada, Secov, Sinduscom, e o relator é o doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por gentileza. Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Trata-se de inquérito civil instaurado para apuração de doação de software doado pelo Secov ao município de São Paulo, objetivando o licenciamento de empreendimentos. O caso foi enviado à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, que entendeu pela licitude da doação inexistente prejuízo ao erário com arquivamento homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Em seguida, passo a palavra ao nobre advogado, doutor Luiz Eduardo Serra Neto. Por gentileza, doutor Luiz Eduardo. Boa tarde, nobres integrantes do Conselho Superior do Ministério Público. Saúdo a todos na pessoa do nosso relator. Agradeço o relatório, bastante claro, sucinto e tem tudo o que precisa. Trata-se aqui, eu represento aqui o Secov e o Sinduscom, que juntamente com a Abrainc se reuniram para suprir uma necessidade identificada no momento da modificação da legislação de regularização da cidade de São Paulo, em que havia em andamento uma contratação do município com a Prodan, e que foi rescindida em substituição da doação de um software que atendia todas as necessidades da municipalidade naquele momento. Como bem colocado pelo senhor relator, esse tema foi tratado tanto na promotoria de patrimônio como na promotoria de urbanismo. Na promotoria de patrimônio, já houve homologação diante de todos os esclarecimentos que já foram prestados, seja pelas partes, seja pela municipalidade, especialmente no sentido de não ter havido qualquer tipo de prejuízo, muito ao contrário, né? A própria contratação da Prodan, que implicava desembolsos da municipalidade em favor do andamento do software que acabou não sendo entregue, acabou sendo compensada em favor da prefeitura, foi reconhecido um crédito da Prodan perante a prefeitura para que pudesse prosseguir em outros serviços, ou seja, houve zero de prejuízo para a municipalidade.
A razão de ser do não término do trabalho da Prodan se deu especialmente em função da ausência, na ocasião, de recursos orçamentários para dar finalidade ao contrato que estava em andamento de desenvolvimento do software que se chamava a Prova Rápido. Ele foi substituído por esse pacote completo oferecido pelas entidades que eu patrocino, chamado a Prova Digital. Um dos pontos que foi tratado no inquérito, tanto no inquérito de patrimônio como no inquérito de urbanismo, que hoje está aqui para ser homologado o seu arquivamento, diz respeito às funcionalidades do software, né? Então, o representante que impugnou a doação levantou uma série de ilegalidades, né, pretensas ilegalidades, uma delas relacionada com a titularidade do software ou a comparação das funcionalidades ou a própria possibilidade da municipalidade ser a titular. Isso tudo foi explicado tecnicamente no curso do inquérito, de tal maneira a demonstrar especialmente que as doadoras do software não terão qualquer tipo de ingerência sobre o funcionamento do software a partir do momento em que ele foi doado, né? Não, ela doou o software, todos os códigos-fonte, tudo isso foi transferido diretamente para a prefeitura como se tivesse sido adquirido por ela e, portanto, a ausência do que se identificou na época como um potencial conflito de interesse também ficou suficientemente demonstrado. O Ministério Público de Patrimônio, que adiantou a sua promoção de arquivamento, já havia identificado a absoluta ausência de prejuízos e de ilegalidades. O Ministério Público, o representante do Ministério Público de Urbanismo, na ocasião, despachou, dando ciência do arquivamento do inquérito da Promotoria de Patrimônio Público e disse expressamente que aguardaria apenas o arquivamento, porque haveria a perda de objeto da investigação na Promotoria de Urbanismo. Isso aconteceu, né? Houve a homologação por esse colendo conselho e, portanto, deu-se a lógica do encerramento do inquérito e é por conta disso que nós estamos aqui, dada a relevância do fato para as nossas constituintes, pleiteando a manutenção do ato de homologação, porque ele cumpre todas as formalidades. Eu agradeço muito a atenção dos senhores e aguardo o julgamento. Obrigado. Obrigado, doutor Luiz Eduardo. Devolvo a palavra ao eminente relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, grato pela concessão da palavra. Alguns pontos foram trazidos aqui na sustentação oral que eu quero examinar com mais cautela, com mais calma. Eu pediria a Vossa Excelência que retirasse de pauta para que eu pudesse rever alguns pontos que foram trazidos aqui em sustentação oral. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Então, está retirado de pauta. Doutor Antônio Calil Filho, agora passaremos ao julgamento sigiloso ou ainda não? Não, ainda não. Tem mais ainda não, pois não. Doutor João, é o número MP 14.0720 0005711-2021. O CEI é o número 29.001.015.8248-2023-50. É um pedido de sustentação oral de turma que está sendo deslocado para o pleno. É da Promotoria de Justiça de Presidente Prudente, participante doutora Clarissa Machado, parte interessada Banco C6 Consignado S.A., o relator é o doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de inquérito civil instaurado visando a apuração de suposta prática comercial abusiva por parte da empresa Banco C6 Consignado S.A., Banco Fixa, consistente na disponibilização indevida de linha de crédito, sem anuência dos beneficiários, mediante sistema de empréstimo consignado, com desconto em benefício pago pelo INSS. Diligências realizadas, promoção de arquivamento lançada aos autos, sob o fundamento de que as operações de crédito foram canceladas pelo referido banco, com a devolução dos valores aos consumidores. Rejeição do arquivamento por conta da constatação de que não houve a reparação de dano a todos os consumidores lesados, bem como alguns contratos encontravam-se em vigência, além do que foram alcançados consumidores de outras localidades.
remetidos os autos ao substituto automático. É o relatório, senhor presidente. Obrigado. Então, passo a palavra à ilustre advogada, a doutora Clarissa Machado. Muito obrigada. Boa tarde, nobres julgadores desse egrégio Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. Como muito bem relatado pelo doutor Antônio da Ponte, esse é um inquérito civil que foi instaurado na Promotoria de Presidente Prudente e que versava sobre a temática de empréstimos consignados decorrentes de um ofício que foi enviado do PROCON local para o Ministério Público em 2020. Nesse primeiro momento, como bem relatado pelo doutor Antônio da Ponte, houve uma primeira decisão pelo arquivamento desse inquérito civil, que subiu para esse Conselho Superior, que então determinou a realização de algumas diligências complementares para apuração de alguns pontos que teriam restado em aberto. Esse processo retornou agora para a promotoria do doutor Márcio Cunha, de Presidente Prudente, e ele, de forma muito diligente, promoveu todos os envios de ofício que foram determinados por esse Conselho Superior. Mas aqui, o que me parece o ponto principal, na verdade, inclusive foi o ponto principal dessa nova decisão de arquivamento, foi a celebração de um acordo de âmbito nacional na ação preventa que envolve essa matéria, envolvendo o C6. É um acordo de âmbito nacional que previu, além de algumas melhorias no sistema do C6 e da implementação de alguns procedimentos até incomuns no mercado de consignado, justamente para promover aqui uma segurança maior para esse tipo de contratação, previa também a bonificação para consumidores que tenham registrado reclamação justamente com o intuito de resolver também essa bagagem que havia ficado para trás. Então, e aqui um ponto que eu acho importante ressaltar é que, se eu não me engano, no final de setembro ou no meio de setembro, já houve um outro inquérito civil envolvendo o C6 consignado, que veio com a decisão de arquivamento também em razão desse acordo de Minas Gerais para esse Conselho Superior, e houve lá também a manifestação de concordância pelo arquivamento desse procedimento. Aqui as situações são absolutamente idênticas, a única diferença é que esses inquéritos civis corriam em comarcas diferentes, mas os fundamentos para arquivamento de ambos os inquéritos civis foram os mesmos. Então, acho que esses eram os pontos que eu queria chamar a atenção, tanto o cumprimento das diligências que haviam sido determinadas naquela primeira oportunidade, quanto a perda superveniente do objeto desse inquérito civil em razão do acordo que teve o condão de solucionar toda essa controvérsia. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora Clarissa. Devolvo a palavra ao nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria aqui cumprimentar a doutora Clarissa Machado pela sustentação oral apresentada. Passo, então, a ler o mérito do voto. Remetidos os autos ao substituto automático, foram realizadas novas diligências e restou apurado que, em audiência realizada, os procuradores do representado informaram que foi celebrado o acordo judicial na ação coletiva, eu indico o número da ação, que tramita perante a 25ª Vara Cível de Belo Horizonte, que abarcou todos os consumidores lesados por conta dos empréstimos consignados feitos pela empresa Banco C6 Consignado S.A. Banco Fixa. Infere-se dos autos que, no bojo do aludido acordo judicial, foram elencadas as alterações que devem ser implementadas no procedimento de contratação, bem como se estipulou que o Banco C6 entraria em contato com todos os consumidores para o oferecimento de bonificação em razão dos prejuízos causados. Perda superveniente do objeto, em razão da judicialização da matéria em outra unidade da federação e a celebração de acordo. Ausência de justa causa para a continuidade do feito, motivo pelo qual eu estou votando pela homologação da promoção de arquivamento lançada. Como voto, senhor presidente? Obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte.
Eu indago se podemos passar a colheita dos votos. Doutor Sadi Maslum, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu voto seguindo o brilhante voto do eminente conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado. Doutor Pedro de Jesus Juliotti. A doutora defensora Clarissa Machado e acompanho o brilhante voto do doutor relator. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, cumprimento a nobre advogada, doutora Clarissa Machado, pela sustentação oral, assim como também cumprimento o doutor Antônio Carlos da Ponte pelo voto lançado, lúcido e bastante preciso, que acompanha na sua integralidade. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Muito obrigado. Eu também quero parabenizar a doutora Clarissa Machado pela sustentação oral e voto nos termos do voto do eminente relator, a quem cumprimento pela excelência do voto. Doutor Jurandir Norberto Marsura. Eu cumprimento a ilustre advogada, a doutora Clarice Machado, e parabenizo o eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, pela excelência do voto, o qual acompanho. Doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Eu quero cumprimentar a doutora Clarissa Machado pela sua sustentação, mas dizer que acompanha integralmente o voto do doutor relator. Muito obrigado. Eu também acompanho o brilhante voto do nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, e também cumprimentando a ilustre advogada, a doutora Clarissa Machado, pela manifestação, pela sustentação muito consistente e enfim, que revela que se interessou e procurou apresentar da melhor forma possível. Então, por unanimidade, anuncio a aprovação do voto do nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Doutor Calil. Pois não, então, resta apenas o caso sigiloso, teremos que passar para o outro link, só que antes eu pediria licença para ler o movimento da secretaria. Foram distribuídos 416 protocolados publicados em 3 de outubro de 2023 e houve 536 protocolados distribuídos até 5 de outubro de 2023. Esse é o movimento da secretaria. Eu acho que em seguida poderemos passar, se o senhor assim determinar, para o link sigiloso. Perfeito, doutor Calil. Então passaremos ao outro link.